Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida como igreja e também sobre a vida sua que assiste essa segunda aula da nossa matéria de escatologia. E eu quero convidar você a estar aqui conosco nas terças-feiras quinzenais, praticamente toda terça-feira, segunda-feira também, que é a semana da nossa aula aqui na Igreja do Estudo Bíblico. Eu tenho enviado informações tanto no WhatsApp como também na internet, comunicando o dia da nossa aula, terça-feira, 19h30, ou melhor, 19h45, em nossa Igreja Batista Nacional da Restauração, em Cuiabá, Mato Grosso. Mas nós estamos estudando a matéria Escatologia Bíblica Contemporânea. E nós aprendemos na aula passada sobre a importância de nós estudarmos a escatologia, não no sentido apenas bíblico, mas também nós estudamos sobre outros tipos de escatologia. E nós aprendemos que a primeira escatologia a qual nós nos deparamos na história foi a escatologia grega. Depois nós estudamos sobre a escatologia hinduísta, que é a escatologia praticamente da Índia. Nós também estudamos sobre a escatologia, se não me engano, judaica. E por último nós estudamos, ou melhor, nós iniciamos um pouco da escatologia bíblica. Mas hoje nós vamos estar entrando num assunto escatológico muito importante, que vai estar abordando sobre a compreensão das 70 semanas de Daniel. Mas antes de nós compreendermos sobre as 70 semanas de Daniel, de acordo com a escatologia, hoje nós vamos aprender. Eu gostaria que o Cauã fosse lá, abrisse para nós o segundo slide. Nós vamos aprender sobre por que estudar escatologia. Primeiro, porque Deus anuncia os eventos futuros que Ele mesmo predeterminou. Por que nós estudamos escatologia? Porque Deus anuncia os eventos futuros que Ele mesmo predeterminou. Ou seja, todos os eventos que já ocorreram até o dia de hoje já foram predeterminados por Deus. Eu não estou falando de eventos, irmãos, no sentido de eventos que causam violência. Eu não estou falando daquilo que rege a gestão humana. Eu estou falando daquilo que rege a gestão divina. Aquilo que é da parte de Deus para toda a humanidade. Não é algo, vamos dizer assim, no sentido singular, pessoal, mas sim algo no sentido coletivo de toda a humanidade. Deus ele já predeterminou que tudo isso ocorreria. Olha o que diz em Isaías 46, verso 9 e 10, diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Para compreender esse versículo, nós temos que entender que Isaías, ele conhecia a palavra de Deus. Isaías, ele tinha acesso à livraria real. Isaías, então, ele sabia muito bem a respeito dos livros de Moisés. E nós sabemos que o livro de Moisés vai de Gênesis até Deuteronômio. E esses 5 conjuntos de livros que se chama Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós também chamamos esses 5 conjuntos de livros de Septuaginta. Ou seja, ele conhecia muito bem a Septuaginta. Ele conhecia também o livro dos Reis. Ele conhecia também o livro de Salmo, o livro de Provérbios. Então, quando ele está falando aqui, lembre-se das coisas passadas. Deus está falando o que para Israel? Olha, vocês precisam lembrar de tudo aquilo que eu fiz no passado. Eu criei Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram, mas eu ainda insisti.
escolhi Noé e dei a ele uma ordem para construir a arca e salvar a humanidade por intermédio da família dele. Fiz uma aliança com a terra, porque a Bíblia fala que depois que Noé saiu da arca, ele levantou um altar de adoração ao Senhor. E naquele momento, então, Deus fez uma aliança, não apenas com Noé, mas Deus lhe fez uma aliança com a humanidade. Não destruirei mais o mundo com o dilúvio. Foi o que? Foi uma promessa. Por mais que hoje nós viemos sofrer com as tempestades, com inundações, nós sabemos que as tempestades, as inundações, elas não têm um alcance mundial. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. Mas a Bíblia fala então que Deus, passou-se algum tempo, Deus escolheu quem, irmão? Deus escolheu Abraão, para que de Abraão ele pudesse gerar, criar o povo que ele escolheu. Aí nós sabemos que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aonde que Jacó foi parar juntamente com a sua família, no final da sua vida, no Egito. E no Egito eles ficaram 400 anos. No final dos 400 anos, Deus levanta um libertador. Qual é o nome do libertador? Qual é o nome do libertador? Moisés. E Moisés, então, usado por Deus, inspirado pela própria palavra de Deus, é usado pelo Senhor para castigar o Egito com as 10 pragas e revelar para todo o Egito, porque nós temos que entender que o Egito naquela época era o império mundial, a maior força bélica que existia. O Egito tinha toda a cultura, vamos dizer assim, tecnológica avançada da época, ou seja, ele era um império, governava sobre todos. Mas eles estavam o quê? Eles estavam vivendo debaixo de um período que Deus determinou para eles de governo. O período acabou, 400 anos. Agora Deus chega até Faraó e fala assim: liberta o meu povo. O Faraó então endurece o coração. E sabe o que a Bíblia fala? Agora isso aqui não tem nada a ver com escatologia. A Bíblia fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Sabe por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para manifestar a sua glória através dos sinais. Já pensou? Se o coração de Faraó não fosse endurecido por Deus, Deus ia manifestar a sua glória através dos sinais? O povo, quando estivesse no deserto, iria lembrar que verdadeiramente existe um Deus, Criador do céu e da terra, e que age nessa terra conforme a vontade dele. O povo ia lembrar disso? Não, por quê? Porque eles saíram facinho, mas Deus endureceu o coração de Faraó para manifestar a glória dele na vida do homem. Até hoje isso acontece. Às vezes Deus endurece o coração do ser humano para que ele não venha se render de fato de verdade, para que lá na frente ele venha manifestar a glória dele na vida do ser humano, e o ser humano reconheça que só o Senhor é Deus. A Bíblia fala então que agora estão no deserto, e lá no deserto eles recebem através de Moisés as 10 leis. Ou seja, o pastor aqui está falando das coisas antigas que se passaram, de tudo aquilo que Deus fez. E ele falou assim: ó, e não há nenhum outro, eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Verso 10: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Ou seja, quando você lê o livro de Gênesis capítulo 3, vamos pegar aí agora para a gente ter um entendimento escatológico da primeira menção escatológica a respeito de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, igreja. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Versículo 15. Primeira menção
escatológica que aponta para a vinda de Jesus. Nós sabemos aqui que o homem transgrediu, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, tomou uma decisão de ser como Deus, detentor do conhecimento do bem e do mal, e diz assim, aqui está na versão NVT, deixa eu colocar na versão NVI, deixa eu ver aqui, cadê a NVI? Está certo, achei. Ixi, mas a NVI aqui está em espanhol. Espera aí. Rapaz, eu coloquei em espanhol aqui, espera aí. Ô Jesus, toma conta de mim aqui. Gente, vai NVT, nova versão transformadora. Olha o que diz o verso 15, diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher. Deus está falando isso para quem? Para a serpente. Quem é a serpente? O anjo caído. Quem é o anjo caído? A estrela da manhã. Você sabia que a estrela da manhã, quando a gente vai ler lá em Isaías, vamos lá ler os livros, teologicamente, a estrela da manhã lá não está se referindo a Jesus, está se referindo ao anjo caído. Por isso você tem que estudar. Ou seja, então está falando a respeito dele. Aí diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça. Quem vai ferir a cabeça da serpente? A descendência da mulher. E quem é a descendência da mulher que nasceu da Virgem Maria? Jesus. Então aqui está Nossa Senhora, Jesus vai ferir a sua cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a serpente, ela feriu o calcanhar. Calcanhar aqui está falando de corpo. Está falando daquilo que traz a nós equilíbrio. Se eu cortar o seu calcanhar, você consegue ficar em pé? Então, quando ela feriu o corpo de Jesus, ele se manteve em pé. Ou a Bíblia fala que no final de tudo, Jesus aspirou e entregou o seu Espírito a Deus. Ou seja, ela feriu o corpo, mas na cruz Jesus feriu a cabeça. Mas a serpente não morreu, ele feriu a cabeça, não diz, ele matou a cabeça pisoteando, matou a serpente pisoteando na sua cabeça. Quem está entendendo? Ou seja, aqui, desde o início, Deus, ele faz conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. O que diz aí? Eu falo a respeito do fim. O meu propósito permanecerá em pé, ou seja, ninguém tem o poder de deter os eventos que ainda ocorrerão segundo a vontade de Deus. Ninguém. O ser humano não tem poder para deter, os anjos caídos não têm poder para deter, a igreja não tem poder para deter. Por quê? Porque assim Deus fará. Então, por que nós estudamos escatologia? Segundo, porque é um dos assuntos mais abordados nas Escrituras. Aproximadamente 37% da Bíblia faz menções escatológicas. Olha o que nós vamos ler, que é muito, de certa maneira, importante, edificante e consolador. Olha o que Pedro fala. Olha, está aí no slide, ó, terceiro slide. Diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Perdão, deixa eu ver aqui, acho que... Só um minuto, acho que eu me perdi aqui.
Viu? Eu me perdi. Eu já pulei lá para o versículo 9, o versículo 8. Olha, diz assim, ó. Olha que interessante. Mesmo não tendo visto quem? Jesus, vocês o amam. Quem é que ama Jesus? Você ama Jesus? A pergunta é, você viu Jesus? Você não viu Jesus, mas você tem certeza, convicção plena que Ele veio nessa terra, anunciou as boas novas do reino, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu-se ao céu, está à direita de Deus Pai e deu a nós um grandioso presente, nos fez templo do Espírito Santo. Então ele fala assim, ó, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. Eu não vi Jesus, mas eu creio nele, eu me alegro, eu louvo, eu tenho certeza que ele existe, que ele é Deus e que ele está fazendo tudo aquilo que coopera a favor de mim. Aí ele coloca assim, verso então 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes pedisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. O que Pedro está dizendo? Olha, quando o Espírito estava sobre os profetas, e os profetas então queriam saber quando que iria ocorrer a vinda do Messias, a vinda desse Espírito sobre todos, que agora está sobre ele. Eles estavam investigando, eles estavam buscando saber, eles oravam, eles jejuavam, mas não era revelado a eles o tempo que o Messias iria vir, não era revelado a eles como que seria a unção que o Senhor iria ministrar sobre todos, como que as pessoas iriam se tornar cheias do Espírito Santo. Mas acredito, meu Senhor, eles queriam saber, mas eu e você como igreja hoje, nós sabemos e temos esse privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo naquela época vinha somente sobre os escolhidos, ardentes por Deus. E eu e você como igreja, no dia que nós nascemos de novo através das águas batismais, nós nos tornamos casa de Deus, escolhidos pelo Senhor. Amém. É um assunto importantíssimo. Terceiro, porque revela a glória e o reino de Jesus. Apocalipse 19, 10 a 13 diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí ele diz no verso 11: vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. João, quando ele ouviu tudo aquilo, ele caiu diante de um homem servo do Senhor como ele, e ele se prostrou. Que o homem falou assim: olha, levanta, não se prostra diante de mim não, adore somente a Ele. E quando então ele adorou, ele viu quem? Ele viu a majestade de Jesus.
aquele que um dia virá como um carro, aquele que um dia virá em cima de um cavalo branco. E ele diz assim: olha, a sua roupa está tingida de sangue. Qual é o sangue? O sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue que faz expiação de todo o pecado da humanidade. O pecado que eu cometi ontem, o pecado que eu cometi hoje, o pecado que eu vou cometer amanhã, ele já foi expiado na cruz do Calvário. Mas só abrindo aqui um parênteses, não é porque o pecado de amanhã já foi expiado que eu posso viver uma vida na libertinagem. Porque se eu viver uma vida na libertinagem, eu nunca fui salvo. A salvação que eu digo que tem é apenas uma salvação ilusória, porque aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele busca viver uma vida de santidade, baseada na verdade. Ele não é perfeito, mas quando ele peca, ele pede perdão, porque ele tem um Deus Pai que o ama, que o perdoa, mas deseja que ele seja santo. Amém? Então é importante nós estudarmos escatologia por causa desses 3 motivos. Mas eu poderia, na verdade, falar muitos outros motivos, mas vamos dar continuidade na aula. Olha o que nós aprendemos no próximo slide. Quando estudamos escatologia, nos deparamos com 3 grandes quadros proféticos. Neles, temos uma visão geral do programa de Deus para o final dos tempos. Esses 3 quadros são o livro de Daniel, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar esses 3 quadros de uma maneira cronológica, começando hoje. Pensa aí, quando o pastor fala quadro, pensa num quadro, uma lousa gigante. E nessa lousa gigante, lá o professor Jesus, o mestre dos mestres, escreveu todas as lições, colocou todas as figuras para que você possa ter uma compreensão daquilo que ele revelou a Daniel, aquilo que ele revelou no Monte das Oliveiras e aquilo que ele revelou a João na ilha de Patmos. Quem está entendendo? Estudaremos nesses quadros na ordem cronológica em que foram apresentadas à humanidade por intermédio do que, igreja? Da Bíblia. Cada novo quadro é constituído sobre o anterior e traz mais luz acerca do assunto. Coloca para nós o próximo slide. Nós vamos começar com o primeiro quadro. Qual é o primeiro quadro, igreja? Qual é o primeiro quadro? O livro de Daniel. É o primeiro quadro. Eu não estou falando o personagem. O primeiro quadro é o livro de Daniel, porque o personagem principal dele é Daniel, mas há outros personagens do livro de Daniel que são importantes. E olha como que nós vamos ter um entendimento desse primeiro quadro. O livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Só para que você venha entender melhor, o nome Daniel significa Deus é juiz. Deus é o que, igreja? O tema central do livro de Daniel, desse quadro apresentado, é a soberania absoluta de Deus sobre a história humana e os impérios mundiais. Agora vai ser forte. Agora vai começar o nosso entendimento do quadro. Agora você vai abrir a sua Bíblia. Coloca agora aí, vamos ver se tem. Vê se tem. Faz um favor para mim, tenta colocar na NVI aqui, fazendo um favor. Coloca aí, Daniel capítulo 2, versículo 26. Coloca para nós aí na versão NVI. Tem a versão NVI aí? Cauã. Obrigado. Eu perdi o botão na frente, tinha ficado lá no espanhol, sem querer. Coloca aí, Daniel. Quem achou vai dando glória. Nossa, vocês não acharam ainda Daniel? Daniel capítulo 2,
versículo 26. Quem achou vai dando glória. Ó, seguinte, presta atenção aqui, fazer só um breve contexto. Nós sabemos muito bem que Daniel, ele foi capturado pelos babilônios, juntamente com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram para lá na Babilônia, e eles literalmente foram viver no Palácio Real, porque até então eles faziam parte da realeza de Israel. E a Bíblia então fala que, enquanto os outros jovens da realeza comeram de tudo aquilo que o rei tinha oferecido para ele nos banquetes, e quando fala do banquete, o pastor sempre ensinou aqui como se dava os banquetes de antigamente, nas épocas dos reis bíblicos, no sentido dos reis que não eram, vamos dizer assim, da parte de Deus, os reis perversos. E aquele banquete era um banquete de muita lascívia, de muita luxúria. Então, se eles fossem participar de um banquete, não era só comer, era luxúria, lascívia e por aí vai. Mas o que Daniel fez? Daniel disse para o chefe dos eunucos, para o chefe de todos: olha, nós vamos nos abster, nós não vamos nos alimentar com esse tipo de comida, nós vamos comer outras coisas, e nós queremos ficar esse momento aí de consagração, separado. E a Bíblia fala então que o homem concordou, e porque eles fizeram isso, a Bíblia fala então que eles receberam o que da parte de Deus? Conhecimento, sabedoria, revelação, fé, ousadia. Amém? Agora já aqui no capítulo 2, vai acontecer, de certa maneira, um sonho, a qual o rei Nabucodonosor, o imperador da época, ele tem. Daniel recebeu revelação, sabedoria, unção e poder. Entenda bem, toda revelação, sabedoria e poder tem que cumprir um propósito em nossa vida. Nós não recebemos unção, sabedoria e poder para que isso venha ficar armazenado dentro de nós. Nós recebemos tudo isso para que venha ser transmitido a outros, para que venha ser repassado a outras vidas. E de que maneira que eu repasso isso? É bom que o pastor já ensina escatologia, já ensina evangelismo também. De que maneira que você repassa isso? Através do amor, através da caridade, através da benignidade, através da paciência. Quando alguém contar um problema para você, você fala para a pessoa assim: eu vou orar, Deus vai resolver, Deus vai entrar com providência. Se você estiver sozinho com essa pessoa, não tenha vergonha, fala para ela: vamos orar aqui agora, dá a mão para mim, vamos orar, porque eu sei que Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai abençoar aquela pessoa, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai fazer algo na vida. Quando ela estiver passando por um outro problema, ela vai lembrar de quem? Vai lembrar da sua oração. Ali começa o processo de conversão através de você. Por quê? Porque você não fez como Daniel, se absteve das coisas deste mundo, não buscou uma vida de santidade, não buscou uma vida de retidão, não buscou conhecer a vontade de Deus. Busquei. Então Deus quer que você faça o quê? Deus quer que você faça, porque tudo isso que você recebeu, Ele faça, porque esse propósito de receber tudo isso é fazer de você um canal, um instrumento para tocar outras vidas. Agora está aqui Daniel sendo instrumento de Deus na vida de Nabucodonosor. Olha o que diz aí, versículo 26, diz assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, nem cantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias.
O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estava deitado foram os seguintes. O que aconteceu? O rei sonhou. Nos versículos anteriores se dá da seguinte maneira: o rei sonhou e ele então chamou todos os videntes, todos os profetas da época, todos os astrólogos, todos os inteligentes, e falou assim: eu tive um sonho e eu quero que vocês discernam o sonho. Aí eles disseram assim: conta-nos o sonho que nós iremos discernir. Aí ele falou assim: não, vocês não são videntes, vocês não são profetas, vocês não são astrólogos, vocês vão me falar qual foi o sonho que eu tive, até tal dia, até tal hora do dia. Se não me falar, a cabeça de todos os videntes, de todos os profetas, de todos os astrólogos do reinado vão ser cortados. Aí a notícia chegou a quem? Em Daniel. Aí Daniel: ah é? Peraí então. Daniel foi e fez uma oração a Deus. Deus, Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus soberano. Senhor, me usa. Por que o Senhor vai me usar? Porque através de mim todos eles serão salvos, até o ímpio, até o adorador de outros deuses foram salvos por causa de um homem de Deus. Aí ele chega lá e fala assim: ei, ninguém pode te revelar, nem te humana nenhuma, mas para você ficar sabendo que existe um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, está aí um sonho, e eu ainda vou interpretar esse sonho para você. Receba. Diz assim: quando estavas deitado, ó rei, verso 29, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, presta atenção, o rei viu tudo isso no sonho, ele viu toda essa estátua. Enquanto ele estava vendo essa estátua, olha o que diz: enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levado pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Foi este o sonho, e nós o interpretamos para o rei. Verso 37. Tu, ó rei, és Rei de reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Lembra da estátua? Que ele está falando, ó, a parte principal da estátua, que é a cabeça de ouro, é o seu império. Você é a glória dos impérios que virão após você. Você é tudo isso. Aí ele fala assim, ó, depois de ti surgirá outro império. Ou seja, você vai passar, você vai morrer um dia.
destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros o quê? Outros reinos. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá o reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Mas olha o que acontece já no verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Amém? Coloca para nós agora a próxima imagem, para nós entendermos. Não, vamos lá, já. Coloca para nós, se eu não me engano, eu acho que é o 8º ou 9º slide, onde que tem a imagem que ele viu. Coloca lá, a estátua de Daniel 2. A imagem está aí? Deixa eu ver. Aí, tá vendo a imagem ali, ó? Vamos lá, olha para a imagem lá, tá vendo a imagem? Vamos entender então essa questão. A cabeça de ouro representa qual império? Representa o Império Babilônico. Só porque o Império Babilônico um dia ele enfraqueceu e então se levantou um outro império. Levantou-se o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa, que é o Império Persa, venceu o Império Babilônico. E esse império, ele também não era tão glorioso, tão forte como era o Império Babilônico. Então ele era um império que nós podemos dizer aqui que ele tinha, vamos dizer assim, ele estava embaixo do Império Babilônico em nível de força, em nível de, vamos dizer assim, também cultura. Só porque um dia esse Império Medo-Persa, com o passar dos tempos, décadas, e, se eu não me engano, durou aí, deixa eu ver aqui, durou alguns séculos. A história também diz que esse império enfraqueceu e se levantou um outro império, o Império Grego. Quem aqui lembra de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele era grego, só porque o Império Grego ainda não tinha se expandido como se expandiu através de Alexandre o Grande. E o Império de Alexandre o Grande ele se expandiu de tal forma que ele foi muito mais glorioso a nível de território do que o Império Babilônico, do que o Império Medo-Persa. Mas um dia Alexandre o Grande morreu, foi se passando os reis, esse império então enfraqueceu, e agora vem o último império que nós praticamente conhecemos, que é o Império Romano. E ele aí é descrito literalmente com as pernas de ferro, ok? Estão chegando lá, ó.
126 a.C. até 539 a.C. Ou seja, ele durou aí praticamente 100 anos e 2 décadas praticamente. Aí veio o Império Médio Persa, que durou quase 200 anos, veio o Império Grego, que durou quase 200 anos também, e veio o Império Romano, que durou muito tempo. Durou de 146 anos de Cristo e foi praticamente até 395, até que houve o que? A separação. Agora você volta lá, 12 slides, para nós estarmos entendendo lá. 12 slides, vai estar lá na Pernas de Ferro, que é o Império Romano. Está aí Pernas de Ferro, Império Romano? Lembra que daquilo que Daniel falou, que o rei viu e interpretou, ele falou assim, ó, pés e dedos misturados de barro e ferro. Ou seja, o Império Romano, enquanto ele é governado pelos imperadores, ele era forte. Mas o que enfraqueceu o Império Romano? Diga comigo, a república, a democracia. Entenda bem, eu estou falando da democracia atual. O Império Romano era forte, por quê? O Império ele era forte porque ele tinha os seus imperadores que determinavam todas as coisas. A partir do momento que o Império abriu espaço para a democracia, abriu espaço para que pudesse se votar aqueles que iriam representar, vamos dizer assim, a sociedade no Senado, a sociedade como prefeito, o Império começou a ver o quê? Divisões, começou a enfraquecer o Império. Por isso que estão falando assim, ó, o Império ele é de ferro, mas agora ele se torna o quê? Barro e ferro. Quem está entendendo? Começa a se tornar, perdão, o Império é de bronze e agora ele se torna de ferro e barro. Por quê? Porque o Império agora está dividido. Vocês estão entendendo? Agora o que nós aprendemos aí, ó, pés e dedos misturados de ferro e barro representa governo com seus regimes. Agora isso aqui é mais atual. O Império Romano passou e o que foi estabelecido? Os governos. Em cada nação tem os seus governos, sim ou não? Com o seu tipo de regime. Existe o regime democrático e existe o regime ditatorial, sim ou não? O Brasil é governado por uma democracia ou ele é governado por uma ditadura? Democracia. Então, são os regimes, vamos dizer assim, desse último império, aonde que a pedra vai bater. Aí ele vem e continua assim, ó, quais são os sistemas desse império? O sistema desse império são o sistema econômico, capitalismo e socialismo. Você percebe como que a visão e a interpretação, ela na verdade não é uma coincidência, mas é uma revelação clara do futuro que ia acontecer com a humanidade. Os impérios, o império que era um ia se dividir, ao ponto de se gerar nações, e todas as nações estão praticamente divididas, por mais que elas tenham relações comerciais uma com as outras, mas elas têm os seus regimes políticos diferentes, elas têm o seu sistema econômico diferente, mas um dia tudo isso vai acabar, porque um dia virá uma pedra, e essa pedra não é a vinda de Jesus. Perdão, essa pedra não foi quando Jesus veio na terra e anunciou as boas novas. Essa pedra agora virá o reino de Jesus. O reino messiânico. Porque o que ele diz lá, ó, coloca para nós lá, ó, próximo slide. A pedra cortada sem auxílio de mãos é o reino messiânico que, destruindo todos os outros reinos, finaliza o tempo de dominação dos gentios. Agora você vai abrir de novo a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 2. Olha o que diz lá, Daniel capítulo 2 diz assim. Deixa eu ver, 2, deixa eu ver. Ó, 44. Na época desses reis, que é a nossa época,
A época dos governantes, de presidentes, de ditadores, de reis. O Deus do céu estabelecerá o reino perpétuo, ou seja, vai vir uma pedra. Ela vai vir e vai acabar com todos os reinados. Preste bem atenção, não é matar. Vai acabar com todo o sistema político, geopolítico, cultural, tudo que existe de sistema do mundo vai se acabar. Por quê? Porque agora chegou o reinado de Deus. A gente tem que entender aquilo que a própria palavra está aqui nos ensinando. E diz assim, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Lembra que o próprio João diz assim: e eis que viu um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra, irmão, não quer dizer que Deus vai pegar essa terra aqui e vai explodir ela, e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Não, Deus vai trazer o céu e vai fazer uma nova terra. E nós viveremos aonde com Deus? Tem gente que não estuda, acha que vão viver lá no céu, de glória em glória. Você vai viver aqui na terra. Só porque a terra não vai ter terremoto, a terra não vai ter tempestade, na terra não vai ter maldade, na terra não vai ter ódio, não vai ter tristeza, não vai ter angústia. Sabe por quê? Porque o próprio livro de Apocalipse diz assim: e ele enxugará todas as lágrimas que desceram do seu rosto, porque o Cordeiro venceu a antiga serpente. Amém? Eita Jesus, está estourando o tempo. Espera aí, vamos entrar agora nas 70 semanas de Daniel, só para dar um docinho na boca. Amém? Coloca o próximo slide aí. Pastor, bacana tudo isso, né? Bacana. Agora você vai entender como que começou. Tira aí para mim praticamente essa questão do 70 aí. Tira para mim, deixa fechado. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 5. Não, vamos lá para Daniel 7, melhor. No capítulo 7, pela primeira vez, só vou fazer aqui um panorama do capítulo. Daniel ele tem um sonho com visão de animais. No capítulo 8, esse sonho continua praticamente sendo revelado a ele. Agora você vai abrir lá no capítulo 9. Capítulo 9 diz assim, o verso 1. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Médios, lembra que Daniel estava na Babilônia? O rei de Babilônia, Nabucodonosor, passou. Veio Beltesazar passou, e depois de Beltesazar, quem assumiu? Agora assumiu o império Medo-Persa. Aqui o rei Xerxes, o rei Xerxes venceu a Babilônia, assumiu o controle de tudo. Você vê, Daniel viveu nos dois impérios, babilônico, império persa. E aqui está falando assim, quando ele foi constituído governante do reino babilônico. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Agora presta atenção aqui. Daniel começou a receber a revelação no capítulo 7 e 8. Aí o que ele fez? Eu não estou entendendo, não estou compreendendo o que Deus está falando comigo. O que eu vou fazer? Eu vou até a biblioteca real e vou estudar. E ele começou a estudar. Ele encontrou qual livro? Qual livro que ele encontrou? Qual livro que ele encontrou, igreja? O livro de Jeremias. E no livro de Jeremias ele descobriu que o período de cativeiro
que Israel iria viver na mão desses impérios seria de quantos anos? 70 anos. Então, ele entendeu, peraí, 70 anos então, Israel vai passar aqui, até Israel receber o favor de voltar para Israel e ter o direito de reconstruir Jerusalém. Aí então ele continuou assim, vamos lá agora para frente lá. Daniel, ele orou. Deixa eu ver aqui rapidinho, irmão, porque esse aqui está fora do script. Verso 20, 9 e 20. Olha o que diz: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. O que ele fez? Ele descobriu que Israel ia viver 70 anos cativo, e o porquê Israel estava vivendo 70 anos cativo. Por quê? Por causa do pecado. Porque Israel era desobediente. Porque Deus ia lá, prosperava, abençoava, ajudava Israel. Israel então se enchia de vanglória, se enchia de orgulho e falava assim: tchau Deus, eu vou adorar outros deuses, eu vou seguir as minhas próprias vontades, eu vou cair no pecado da lascívia, da luxúria e de tantos outros prazeres desse mundo. Aí Deus, vou tratar de você de novo. Porque Deus tratava tanto de Israel? Porque foi um povo que ele criou. Ele não criou esse povo lá em Abraão. Gente, Deus escolheu Israel, Ele criou Israel, Ele pegou Abraão e falou assim: eu vou fazer de você pai de nações. Então, se Ele criou, Ele detém o poder de educar essa nação, educar esse povo. Então eu vou lançar flagelo em vocês, eu vou lançar em vocês praga, eu vou lançar em vocês maldição, porque para quebrar a dureza do coração de vocês, até vocês se render. Eu vou deixar os impérios se levantar, judiar de você, para vocês se render. Não é porque ele é mau, porque ele é pai, ele está tratando de uma nação. Aí passou o tempo. Israel, então, Daniel entendeu. O que eu tenho que fazer? Eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou pedir perdão a Deus pelo meu pecado e pelo pecado da nação. Aí ele passa, irmão, 15, 18 versículos pedindo perdão. Aí quando ele está praticamente terminando o 20º versículo pedindo perdão, sim, enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, quem é Gabriel, irmão? O anjo Gabriel. Nessa versão ele veio, por isso que está falando homem, nessa versão. Mas quando você vai na revista corrigida, revista atualizada, lá está falando anjo Gabriel. Veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Diga comigo: todas as vezes que eu oro, Deus ele libera uma resposta. Porque eu sou muito amado. Amém? Só porque a resposta de Deus, ela sai do Kairos, ela entra no Cronos. E até a resposta se manifestar, o meu coração, o seu coração tem que estar preparado para ela. Porque se Deus lhe dá a resposta para um adolescente de 17, 16 anos que deseja ter um carro, esse adolescente está preparado para ter um carro psicologicamente, emocionalmente e também pela lei, segundo as aulas de trânsito, ele está preparado? O que ele vai fazer com essa bênção? Ele vai estragar essa bênção. Porque muitas vezes Deus ele tarda, segundo a nossa cronologia, a resposta da nossa oração, porque nós não estamos preparados. Porque o dia que estiver preparado, não é porque atrasou, é porque chegou na hora certa. Amém. Você está entendendo? O nosso coração tem que
está preparado para receber. E ele falou assim: olha, porque você é muito amado, por isso preste atenção na mensagem para entender a visão. Agora coloca aí, irmão, 70 semanas. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Presta atenção, 7 semanas e 62 semanas, ok? Está entendendo? Você pega 7 com mais 62, vai dar que número? Diga comigo, 69. Diga, 69. Ou seja, está faltando uma semana para completar 70 semanas. Calma que lá na frente da próxima aula você vai entender aonde está essa última semana que está faltando para o cumprimento dessa visão escatológica de Daniel. Ele continua: ela será reconstruída com praças e fossos, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e os santuários serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocado a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Praticamente, essa é uma das profecias bíblicas mais complexas que existe. É a profecia de Daniel das 70 semanas. Ela está entre o livro de Apocalipse, e ela é uma das profecias mais complexas e difíceis para a gente decifrar. Então vamos aprender lá como está aí sobre as 70 semanas lá, ó. O nome para essas 70 semanas se chama Shabuá. Diga comigo, Shabuá. Que significa grupo de 7. Então nós vamos ver agora lá em Levítico 25:8. Como que nós contabilizamos essa semana? Abra sua Bíblia lá em Levítico 25:8. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. 25:8 diz assim, ó: contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 anos sabáticos totaliza 49 anos. Diga comigo agora. Uma semana de 7 anos equivale a 49 anos. Agora você vai pegar, presta atenção, agora você vai pegar lá todo esse número de 49, você vai multiplicar ele por 7. Calma que eu vou explicar. Coloca para nós aí o próximo slide. Pode baixar o próximo slide. E acabou. Não acredito, acabou o próximo slide? Olha o slide aí. Não, acabou aqui no meu, acabou também. Mas tá difícil esse slide aí, travou? Essa parte eu vou ter que editar. Travou mesmo. Mas acabou mesmo o slide. Para a gente dar continuidade nessa questão. Mas o que aí ó. Aí tá, mas aqui não. Não tá aqui, irmão. Não tá.
Isso porque eu salvei, viu? Vamos entender lá, rapidamente para encerrar, Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Presta atenção, essas 7 semanas aqui, a primeira, equivale a 49 anos, ok? Equivale a 49 que a igreja? Anos. Aí presta atenção, essa semana não começou a contar a partir do momento que o anjo Gabriel entregou. Essa semana começou a contar a partir da promulgação do decreto. Sabe quanto tempo levou do anjo que entregou até a promulgação do decreto? Diga comigo, 100 anos. Ok? 100 anos. No final desses 100 anos, para começar a promulgação, então lá em Esdras diz que o rei da época, o governante, o imperador, ele deu autorização para Israel voltar e reconstruir Jerusalém. Levou quantos anos a reconstrução de toda Jerusalém? Diga comigo, 49 anos. Vocês estão entendendo? Aí só que 49 anos Israel foi reconstruída, Jerusalém. Só porque os impérios ainda estavam o quê? Governando. Lembra que o Império Babilônico caiu? Aqui está ainda o Império da Pérsia. Depois o Império da Pérsia vai cair, vai vir o Império Grego. Depois o Império Grego cai e vem o Império Romano. Quanto tempo se passa? De 100 anos até a vinda de Jesus. Diga comigo, 434 anos. Quando Jesus vem à terra e ele anuncia a vinda dele, ou melhor, anuncia que ele é o Filho de Deus para todos, quando ele entra em Jerusalém e ele é ovacionado, ele é glorificado no sentido da multidão daquela época, render a ele louvores, render a ele todo engrandecimento e dizer que ele é o Rei dos Reis. Jesus ele veio no tempo certo. Por quê? Porque está aqui, ele vai vir para se cumprir. Então, quando juntou 483, ou melhor, 49 mais 434, deu 483 anos. Lembra que eu falei para você, se você pegar 7 e se você pegar 70 e multiplicar por 7, sabe quanto vai dar? 490. Ou seja, tem 483. Está faltando mais quantas semanas? Ou melhor, está faltando mais quantos anos para completar 490? Quantos anos? 7. O que você percebe ali, Tem uma semana. Diga comigo, entrou no período da igreja. E nesse período da igreja houve o quê? Um hiato. Parou tudo. Você está entendendo? Ou seja, a profecia em 490 anos vai acontecer tudo. Tudo o quê? Tudo que está determinado pela profecia. Rapidamente, antes da gente ir embora. Volta lá agora em Daniel. Daniel 9. Antes da gente ir embora, rapidamente. Eu vou liberar vocês. Deixa eu ver aqui, Daniel 9. 20. Verso 24, diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, a fim de acabar com a transgressão. Mas atenção, essa profecia não é profecia para a igreja, essa profecia é para o povo judeu. Essa profecia já se cumpriu em sua totalidade? Não. Por quê? Porque está falando aqui, que a sua cidade santa, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. Pergunta:
O pecado já foi exterminado? Já deu fim à transgressão? Já expiou a iniquidade? Já trouxe justiça eterna? Já cumpriu a visão que o ungido iria vir, iria assumir o lugar santíssimo por toda a eternidade? Está vendo que ainda não se cumpriu? Ou seja, houve o quê? Quando Jesus veio e completou-se os 483 anos, houve agora a dispensação que nós chamamos da igreja. Parou a profecia. Para quê? Para que eu e você fôssemos enxertados na videira e nos tornássemos a videira verdadeira de Deus. O que Deus fez com Israel? Deus rejeitou Israel? Não, Deus falou agora, espera Israel, que agora é o tempo da igreja. Calma que você ainda vai ser tratado, você ainda vai ser curado, você ainda vai ser liberto, você ainda vai florescer, mas agora é o tempo do povo. Quem está entendendo? Agora na próxima semana nós vamos detalhar as 70 semanas e vamos começar lá o quadro do Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Deus. E para você que assistiu essa segunda aula, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, não tenha medo. Tem o que, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.